Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti por mais essa oportunidade, por mais esse ensejo que nos permite estarmos reunidos graças aos recursos tecnológicos que o Senhor tem permitido a nós desenvolvermos na Terra para a nossa elevação, progresso intelecto-moral, nós saibamos utilizar de acordo com a sã doutrina os recursos extraordinários da tecnologia presente nos automóveis, nos dispositivos eletrônicos, nas modernas lâmpadas de LED, os telefones celulares, para que na Terra nós disseminarmos o bem, disseminarmos os valores nobres, os valores elevados. Nós, nesse momento, solicitamos a espiritualidade da nossa fraternidade espírita Camilo Chaves, se for conveniente para os trabalhos da casa, solicitamos aquela conexão, aquela ligação direta com os espíritos do nosso grupo, de tal forma que, se for considerado útil, os espíritos possam transmitir os trabalhos lá na casa para os interessados que queiram se ajuntar a nós, agregar valor a esse nosso modesto esforço de aprendizagem. Que as tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, me dê só um minutinho que eu vou abrir uma janela aqui, só um minuto. Só para facilitar a ventilação, se vocês ouvirem alguns ruídos aí, relevem que é do ambiente aqui do prédio. Muito bem. Na última reunião de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, eu me recordo que nós iniciamos o estudo do item 24, do capítulo 4, Nascer de novo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer outra vez. Nós iniciamos, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer outra vez. Nós iniciamos o trecho da Instrução dos Espíritos, Limites da Encarnação, mas, se não me falha a memória, nós não terminamos. Deixamos para retornar. Se eu estiver errado, os amigos me corrijam. Então vamos lá, limites da encarnação. Quais os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas um envoltório que constitui o corpo do espírito. Dado que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos espíritos puros, dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhes ficam presos como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem as missões que lhes sejam confiadas.
se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau do seu adiantamento. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Vamos lá, então. Vamos comentando aí os pontos. Todo do ponto de vista apenas do envoltório que constitui o corpo do espírito, a encarnação, segundo os espíritos aqui, São Luís, carece de limites precisamente traçados, tá? E que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Nós ainda não entendemos bem o que pode ser isso, porque o nosso corpo é um corpo biológico, de matéria densa. Nós ainda não temos condições de fazer esse tipo de projeção de uma esse corpo é menos, que esse corpo vai se tornar menos pesado e menos grosseiro, já que a matéria é a mesma. A matéria física é a mesma. Então, nós ainda carecemos de maior entendimento a respeito disso. Então, ele continua aqui. Ó. Obviamente que no tempo de Allan Kardec também, no tempo em que os espíritos estavam ditando essas comunicações, eles tinham que falar de acordo também com o grau de conhecimento científico. Hoje nós temos aí a biologia, a engenharia genética muito avançada em relação àqueles tempos. Então, nós já estamos nos aproximando de um tempo em que nós teremos totais condições de produzir os embriões humanos, isentos de quaisquer possibilidades de doenças, em função dos conhecimentos genéticos. Inclusive, a tecnologia, outro dia, já tem um certo tempo, eu li essa notícia, a tecnologia para proporcionar nascimento de novos dentes na arcada dentária já existe. Já desenvolveram essa tecnologia biológica de proporcionar o nascimento de uma terceira, uma quarta dentição humana. Isso é muito extraordinário. Então, agora, nós ainda temos que aguardar maiores esclarecimentos, por exemplo, de como seria essa transição do corpo físico para um corpo fluídico. Porque, em tese, buscando aqui entender o assunto com que nós temos de conhecimento, em tese não, com toda certeza, a vida biológica como nós a conhecemos na Terra, ela vai se extinguir aqui na Terra, o planeta vai exaurir os seus recursos no tempo futuro.
Ou, na pior das hipóteses, quando o Sol se tornar uma gigante vermelha, que vai se expandir e o plasma solar vai englobar Mercúrio, Vênus e Terra, então, na pior das hipóteses, daqui a 5 bilhões, o planeta vai ser incinerado. Se tiver vida biológica até lá, tudo vai ser incinerado junto. Mas eu não creio que a vida biológica aqui vai durar tanto tempo, a vida biológica. Eu não creio. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio núcleo da Terra, à medida que o tempo vai passando, ele vai esfriando. Porque o núcleo da Terra ele é incandescente por causa das origens da Terra, dos primórdios da formação da Terra, quando os chamados, os cientistas chamam de planetesimais, a matéria foi se aglomerando, formando blocos cada vez maiores, eles foram se agrupando. Como é que esse agrupamento? Pelo choque no espaço. Atração gravitacional vai agrupando os planetesimais, vamos colocar assim, os torrões que vão se agrupando, e eles vão se entrechocando, isso vai produzindo calor, e vai crescendo, vai caindo mais material, vai produzindo mais calor. Então o planeta era incandescente, era muito quente, tudo estava derretido. Inclusive, teve uma época na formação da Terra em que a Terra se chocou com outro planeta, um pouco menor, chamado Theia. Esse planeta chocou, a Terra chocou-se com ele, espalhou um certo contingente material na órbita da Terra. Esse planeta, uma grande parte, fundiu-se no núcleo, com o núcleo da Terra. Então, a Terra hoje é uma mistura do que ela era e desse planeta aqui com o qual se chocou. E o material que foi ejetado para o espaço, ao longo do tempo, foi se agrupando e formou a Lua. Formou a Lua. Então, o planeta era incandescente. Ao longo do tempo, dos bilhões e milhões de anos, ele foi esfriando. A crosta foi esfriando, esfriando de fora para dentro. Então, o que nós temos hoje, o núcleo, é o remanescente. Vamos colocar assim, é o fóssil do período de formação da Terra, que daqui a bilhões de anos vai esfriar, como aconteceu com Marte. Por que Marte não tem vida? Porque o esfriamento do núcleo de marciano aconteceu mais rápido, porque Marte tem apenas 2/3 do tamanho da Terra, então o esfriamento foi mais rápido. E o que acontece quando o núcleo da Terra esfriar? Não haverá mais movimento de placa tectônica. A chamada tectônica de placa não vai existir mais. A deriva continental vai deixar de existir. Então o planeta vai congelar no seguinte sentido: os movimentos vão cessar. O calor interno vai cessar, cessando o movimento da Terra, cessam-se os movimentos atmosféricos, então a vida vai extinguindo-se lentamente, perceberam? Então vai chegar um momento em que a vida, como nós a conhecemos, biológica, vai deixar de existir. Então a transição, como está sendo dito aqui, de um corpo biológico material para um menos pesado, menos grosseiro, menos sujeito a vicissitudes, até chegar num grau diáfano e fluídico, é algo que nós ainda precisamos saber como se dará no tempo. Me parece que nós não temos ainda conhecimento, boa noite, Luiz, conhecimento para entrar nessa seara. Eu não sei o que os amigos pensam a esse respeito. Se alguém tem alguma ideia sobre isso, alguma intuição, já pensou sobre o assunto. Então, quando a vida biológica se extinguir, a humanidade biológica se extinguir, evidentemente que haverá a humanidade espiritual, como tem em Júpiter, como tem em Saturno, como tem em Marte, Mercúrio, Vênus, Urano, Netuno, Plutão,
nas luas de, nas luas de Júpiter e Saturno, inclusive grande chance de vida biológica lá em Célados e em outras. Então é isso. Alguém quer trazer algum comentário sobre esse ponto? Alguém quer fazer uma colocação? Eu queria falar, não sei o que já foi dito, né? Estou chegando agora, boa noite para Aqui, todo ô mundo. Luiz, enquanto você fala aí, eu vou ter que buscar um copo d'água, que eu estou com a garganta seca aqui. Pode ir falando aí, tá? Busca um para mim também. Eu vou buscar, vou pegar dois e vou tomar aqui para você um, tá? Quer um? Quer lá? Não, eu penso assim, mesmo em outros planos, mesmo que não tenha essa vida orgânica que nós temos aqui na Terra, mas uma vez a gente, num outro plano, num outro mundo, sempre nós estaremos com o perispírito. Né? Imaginemos, pensa assim, imaginemos, a gente está com o perispírito. O perispírito, ele é semimaterial. Então, ele ainda é matéria. Ele é energia. Então eu acho assim, eu acho que nos outros mundos, mesmo nos mundos evoluídos, eu acho que sempre haverá espírito e matéria. E aquela matéria, eu acho assim, para o espírito, ela vai ter uma certa correspondência, não é exatamente igual à nossa, porque mesmo a matéria, ela vai se desmaterializando, vamos dizer assim. Então já não é uma matéria tão bruta, mas haverá o espírito e haverá um plano material. É lógico que se eu for lá, nesse planeta, eu não vou ver nada. Eu não verei nada, porque Você está falando aí do que é nosso mundo espiritual, com as colônias. Porque o Sim, perispírito ele é eletromagnético, energia pura. Então, mas aí é matéria por quê? Porque é matéria. São os é mesmos matéria. átomos em outra escala, mas não é a matéria. Por exemplo, o espírito pode deixar o perispírito e fazer uma viagem no corpo mental. Pode deixar o perispírito lá em. Né, não foi o que o André Luiz fez quando foi Nossa, lá. conhecer a mãe dele, nosso lá? Sim. Então, é um desdobramento. Até porque a prisão ao perispírito não é igual a prisão ao corpo físico. Diferente, não é? Não, mas nós entendemos o que você disse aí, sem sombra de dúvida. Porque qual que é o grande problema, um dos problemas que temos hoje no movimento espírita é a ortodoxia de certos confrades que não admitem as colônias espirituais. Por quê? Porque Kardec não falou nas colônias espirituais. Porque na revista Espírita não se fala em colônias espirituais. Porque o livro dos Espíritos não fala em colônias espirituais. Cidades espirituais começaram a ser vislumbradas depois da partida de Kardec, Ernesto Bozano e outros pesquisadores lá trouxeram comunicações que falam dessas colônias. Então, os puristas, os espíritas puristas, eles não admitem as colônias espirituais. Mas para nós é ponto pacífico, porque tem várias passagens por exemplo, Kardec disse que sobre o Espiritismo foi dita a primeira palavra, muito ainda há que se dizer. Naquele tempo, o Kardec não teve tempo de entrar nesses detalhes de moradias espirituais. Mas, quando nós, por exemplo, é uma questão de raciocínio, de lógica e de bom senso. Quando nós, na revista Espírita, temos lá informações por exemplo, da casa de Mozart em Júpiter, Júpiter que não é um planeta que tem vida biológica, como a nossa, a vida lá é a vida no nível espiritual energético, do perispírito,
Evidentemente que a organização é uma organização semelhante à das nossas colônias espirituais. Mesmo padrão de, mesmo padrão de vida, em termos de constituição que eu estou dizendo aqui. Então, para mim, particularmente, é uma ideia muito tranquila. Então, para os espíritos que estão em nosso lar, assim como os que Júpiter, o perispírito é palpável, ele é mensurável, ele é sólido. Isso que eu estou querendo dizer. Então, isso que os nossos companheiros têm dificuldade em entender que haja coisas no mundo espiritual. Mas para nós que militamos aqui, na reunião de desobsessão, já há muito tempo, e vemos os médios descrevendo as coisas do mundo espiritual, evidentemente que para nós isso é ponto pacífico, que tem coisas no mundo espiritual. Não é? E como a matéria do mundo espiritual, das construções, ela é análoga à do perispírito, então para os espíritos é coisa sólida. É isso que você está querendo dizer, não é isso, Luiz? Sim. Então, E, pode continuar. pegando o gancho no que você falou, referente a Kardec não ter citado, ter falado colônias espirituais, tem nada, tudo é um processo, né? Primeiro, como seguindo o conselho do Kardec, né? Trazer para o crivo da razão, da lógica, né? Se está coerente, né? Essas novas informações. Porque também é o seguinte, eu penso assim, eu acho que como é que fala, assim, o grande objetivo, não é o grande objetivo, mas eu acho que a principal meta, acho que da vinda dos espíritos foi fazer o que Jesus cumpriu, uma promessa de Jesus, que foi nos lembrarmos daquilo que a gente tinha esquecido e explicar o que a gente não compreendeu na época. Então, isso, o Espiritismo, o que eles trouxeram tá farto para a gente, né? Tá Sim. farto. Agora, existe uma dimensão espiritual que nós temos que compreender, né? Então, eu acho que esses ensinamentos foram trazidos, né, pela mediunidade do Chico. Como você falou, tem gente que critica e tudo, mas são informações eu acho, bastante coerentes, né? Bastante lógicas, em cima do que a gente falou, e é um degrau a mais, né? Naquilo que já foi trazido, né? E assim, eu não vi ali eu não sou um conhecedor profundo, já li todos os livros do André Luiz, eu não lembro de ter visto nenhuma aberração nas informações ali trazidas. Eu não lembro de ter visto uma coisa assim nas obras ali, não. Coisas bem racionais, tem hierarquias, né? Predomina o ensino de amor, de caridade, de trabalho, né? De compreensão, tolerância. Então, Perfeito. Ô, Júlio, eu queria fazer uma colocação dentro do que o Luiz falou. A minha compreensão ela é bem dentro disso mesmo que foi dito, de que quanto mais evoluídos, né, quanto mais adiantados, esse corpo fluídico, esse perispírito, mais sutil ele se torna, né? E talvez até mesmo como a gente começou nos estudos, quando a gente fala que muitas coisas nós ainda não temos capacidade para saber, né? Muitas questões aí sobre Deus, sobre questões de onde viemos, para onde vamos, algumas questões bem voltadas para a nossa origem, tem a ver ainda com o nosso desenvolvimento, que ainda é pequeno, né? Então, eu acredito que essa compreensão ela vai se dar em algum outro momento em que tivermos essa condição, né? Sim, sem dúvida.
E uma curiosidade, eu queria saber se esse perispírito, quanto mais grosseiro ele for, ele tem relação direta com as sensações que o desencarnado tem? Claro, ele é o veículo, ele é o veículo da sensibilidade. Quando os experimentadores ali do tempo de Kardec e depois que vieram após, eles descobriram um fenômeno chamado exteriorização da sensibilidade. É o desdobramento do médium. Então o médium estava ali sentado para ser experimentado e alguém, por algum movimento assim aleatório, atingiu uma região lateral do ar ao lado do médium e o médium sentiu dor. Ou seja, então houve a exteriorização do corpo do perispírito juntamente com o duplo etérico que hoje nós conhecemos, e o fenômeno foi chamado de exteriorização da sensibilidade. Então, é por isso que no mundo espiritual, é por isso que depois da morte, da perda do corpo físico, os sentimentos do espírito são muito mais fortes do que quando estava no corpo, porque o corpo abafa, o corpo refreia a sensação. Por isso que os espíritos viciosos têm grande dificuldade em se libertar das viciações por causa da sensibilidade muito aflorada e é isso. Então, por isso que o nosso esforço, e eu gosto muito de dar ênfase nisso nos nossos estudos, é pelo desenvolvimento das virtudes. Eu sou muito repetitivo nesse assunto. E é o nosso foco na vida, é desenvolver virtudes. A virtude é a salvaguarda do espírito. Porque para desenvolver virtude, você tem que mudar os hábitos. Nós temos que praticar bons hábitos. Nós não desenvolvemos virtudes praticando vícios. Uma coisa exclui a outra. Os vícios alimentam as paixões, as imperfeições. Sim, os bons hábitos alimentam as virtudes. Por isso que nós damos muita ênfase no nosso trabalho modesto mediúnico, ênfase à pontualidade, assiduidade e as outras disciplinas ali próprias daquele trabalho, porque as pessoas têm que se conscientizar, os companheiros que trabalham na desobsessão precisam se conscientizar que essas disciplinas elas levam a desenvolver virtudes. Ninguém vai desenvolver virtude chegando ali na sala, com conversa aleatória, com conversa fora de propósito, como se estivesse numa sala da sua casa, uma sala, uma roda de amigos. Ninguém vai desenvolver virtude dessa forma no trabalho da desobsessão. O que nós estamos fazendo com esse tipo de atitude? Conexões com os espíritos complicados, desequilibrados, ociosos do mundo espiritual, que muitas vezes muitos estão ali, esperando uma brecha para tumultuar o ambiente, como tem acontecido, por causa de invigilância das pessoas. Não afeitas à disciplina, não afeitas a um chamamento à disciplina. Elas começam a desenvolver antipatia pelos coordenadores dos trabalhos, dos vários trabalhos em que se exige uma certa disciplina. As pessoas começam a desenvolver antipatia pelos coordenadores. Daqui a pouco a pessoa quer dar um golpe de Estado dentro da tarefa para tirar o coordenador, tirar o presidente. Por quê? Por causa da indisciplina, da incapacidade de submeter a um processo, a um comando. Então, amigos, as sensações lá no mundo espiritual, como a Helena estava dizendo aí, o perispírito irradia sem freio.
Eu não sei se o Wander quer trazer algum conhecimento que ele tem nessa área aí, Wander. Estudioso do perispírito, que, como você é, muito mais do que eu. Quer acrescentar aí alguma coisa, corrigir alguma coisa que eu falei equivocadamente aí? Eu gostaria de falar mais para o finalzinho, porque eu estou aqui agregando umas informações comigo, né? Certo. Aí eu gostaria de estar falando mais no final. Tá certo. Então é isso. Então, o que vai, repito, todos nós temos ainda maus hábitos, determinados vícios, contra os quais lutamos. E a atividade na casa espírita é a oportunidade para a gente desenvolver uma outra rotina de hábitos com suas qualidades características que vão nos levar para todas as outras atividades. Todas as disciplinas que nós desenvolvemos ali no trabalho mediúnico, nas diversas fases do trabalho, chegada, com respeito, silêncio, compenetrados que nós estamos ali com espíritos sofredores, com espíritos elevados, o respeito à pontualidade, à assiduidade, são conquistas virtuosas que vão nos acompanhar durante o dia, durante a vida, todas as outras atividades. A virtude não se manifesta de forma segmentada, departamentalizada. A virtude é a virtude que se incorpora em todas as atividades. Então, nós temos que aproveitar o laboratório. O laboratório como aquele ali, de um específico ali, nós temos que aproveitar. E de vez em quando nós temos que chamar aí, convocar as pessoas a esse tipo de movimento, lamentavelmente, porque seria melhor que eu não tivesse que de vez em quando, lembrar as pessoas sobre isso. Nós ainda estamos tendo problemas ainda, mas devagarinho nós vamos chegar lá. Tem mais algum comentário? Elana, eu não sei se você atendeu aí o que você queria. Sim, perfeito. Respondido. Só uma coisinha aqui, só para acrescentar. Quando a gente vai lendo, as coisas parecem esclarece ou aumenta de complexidade. No livro dos Espíritos, no capítulo 6, quando ele fala você falou das sensações, tem um ensaio teórico, né, da sensação nos espíritos. Sim. Que é a questão 257, ela é enorme. Exato. É porque tem um determinado trecho que ele fala, acho que tem a ver com o que nós estamos comentando. Ele fala assim, ó, do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa, que teria só o corpo mental, né? É o que se dá com os espíritos completamente purificados. Então, quando eu desencarnar, eu não sou um espírito purificado. Então, meu perispírito, eu acho que ele ainda está... A gente não sabe como é que se dá a coisa, né? Mas eu acho que ele ainda está acessível a certas sensações. Não como o corpo físico, é lógico. É igual não, quando... Tanto está que os espíritos continuam buscando álcool através dos encarnados, continuam buscando o fumo, a droga, o sexo através dos encarnados. Uhum. Porque eles ainda têm o desejo e a necessidade. Exatamente. Fome. Inclusive, é outra polêmica no movimento espírita, né? A fome, a dor. Então, a dor é uma dor, dor moral, é uma repercussão. A dor física, é uma repercussão
de um fato moral. Nós ainda só vamos compreender isso quando tiver no mundo espiritual. Não adianta a gente querer, por exemplo, sofisticar ali na. Vamos supor que na reunião mediúnica de desobsessão a gente queira sofisticar e falar para os espíritos: não, você não está sentindo dor, você está sentindo aí, é uma impressão. Não, nós não vamos cortar esse tipo de coisa, não adianta, não é produtivo. Nós vamos falar: não, você está em tratamento, você vai ser tratado, você vai receber a medicação, você vai receber uma injeção, porque o nosso foco ali não é o detalhe técnico, nosso foco ali é o aprimoramento moral do espírito. Depois, lá no mundo espiritual, os espíritos vão se virar para instruir tecnicamente os espíritos, certo? Mas continua aí, Luiz. Não, eu trouxe isso para complementar, porque, igual ele fala, igual eu ia falar, porque essa sensação é diferente, por exemplo, o espírito enxerga. Quando estamos encarnados, temos esses dois olhos. Sim. E a nossa visão ela é bem limitada. Ao desencarnar, não é assim. Agora, você me pergunta, então como é que é? Eu não sei, mas no livro dos Espíritos fala, né, que a nossa visão é ampla, né? Sim. Que o Espírito vê todos os ângulos, né? A gente não sabe como que se processa isso. Eu acho que só para os espíritos mais avançados, porque os vinculados à Terra ainda vão enxergar, sim. Eles vão enxergar pelos olhos. Sim, pois é. É porque no tempo aí de Allan Kardec, o Kardec não teve 20 anos para trabalhar a doutrina espírita. Se tivesse 20 anos, nós teríamos coisas maravilhosas aí, mas é só quanto tempo que ele teve ali? Poucos anos. Então, a coisa tinha que ser na base da síntese mesmo. Ele próprio fala assim. É por isso que ele disse que do Espiritismo foi dita a primeira palavra. Sim. No próprio livro, ele fala exatamente isso. Ele fala assim, ó, sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão. Que essas faculdades são... Ele fala sensação. Então, fome é uma sensação, sim, frio é uma sensação, desejo de sexo é uma sensação, tudo é sensação, né? Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão. Que essas faculdades são atributos do ser todo, e não como no homem, de uma parte apenas do ser. Mas de que modo ele as tem? Ignoramo-lo. Exato. Mas está aí. Né? Agora, quando vem um trabalho, né? Através do Chico, que o André Luiz nos trouxe, aí simplesmente criticar esse trabalho é complicado, porque tem, igual eu falei, eu não vi nenhuma aberração e ele está trazendo algumas coisas que estão ampliando aquilo que foi falado, sim, na época de Kardec. Não, para nós isso é ponto pacífico. Ponto pacífico para nós. Até porque nós aí no nosso trabalho mediúnico, os espíritos relatam a visão das coisas, os médiuns veem coisas, construções. E eu, nas minhas modestas experiências de desdobramento durante o sono, em que eu participo de atividade de socorro, eu vejo as construções, eu vejo as instituições. Aquilo não é abstração, não é imaginação. Uhum. Então, eu tenho experiência direta, é modesta, mas eu tenho. Eu tenho 4 experiências diretas de atividade de socorro e visita a enfermo no mundo espiritual muito nítidas. Então, a visão da coisa como ela é. Inclusive das deformações do perispírito. Da aparência grotesca. Deformações mesmo, difícil até de descrever. Como as que eu vi certa vez numa instituição. Então, para nós é ponto pacífico. Então, as pessoas poderiam, por exemplo, para acelerar esse processo de compreensão, participar de atividades mediúnicas. Mas é uma atividade que não é fácil, que exige disciplina, comprometimento, e o resultado demora a aparecer, tem que ter perseverança, não é isso?
naquela tônica. Os espíritos investem em quem investe. Nós temos que aprender essa matemática, viu? Mais algum comentário aí? Ô, Júlio, Diga lá, Fernando. eu gostaria de acrescentar apenas quando o Luiz fala a respeito de que o espírito tem sensações, e você disse também que não devemos dizer que quando o espírito manifesta dizendo que está sentindo dores, né, a gente nunca deve dizer que ele não está sentindo. Claro. É como nós temos feito utilizando-se do benefício da prece, né? E a prece, muitas das vezes, tira dele aquela sensação de dor, de aflição. Ou nós podemos usar o recurso, o recurso. Olha, vamos trazer para você um medicamento aí. Olha aí, estão te entregando, você vai tomar, não vai passar. Entendeu? Porque não tem como eu falar para ele, essa dor aí é uma dor psicológica, porque você é um espírito, é reflexo. Não, olha, os espíritos são enfermos, equilibrados, não tem condição de entender isso. Salvo ali os espíritos que se comunicam por uma determinada médium, que oferece condições, recursos para o médium, para o espírito se expressar, a maioria dos outros eles não têm condições de... São muito raros aqueles com os quais nós podemos dialogar de uma maneira mais... Quando eu tenho essa oportunidade, eu procuro dialogar mais com o espírito, para tornar aquele momento ali mais produtivo. Mas não são todos, são alguns só. A maioria está ali para receber um choque, uma informação, o entendimento que já desencarnou, para seguir para outras paragens, até para outros mundos, como tem acontecido. Muito bem, então vamos continuar aqui. Ô, Júlio, eu ia só fazer um comentário, por exemplo, pode fazer, então. O materialista, né? O materialista, ele vai desencarnar e vai continuar enxergando com esses dois olhos. Exatamente. Né? Então, a capacidade, ela tá realmente, não é só você saber, conhecer, mas é colocar em prática esse conhecimento. Exatamente. Ele está condicionado ao corpo, nós desencarnamos condicionados ao corpo físico. Demora um pouco a descondicionar. E nós aprendemos que a perturbação espiritual ela pode durar minutos, horas, dias, séculos, milênios. Até milênios, como nós temos já experiência direta na reunião de desobsessão com espíritos que se manifestam depois de muitos milênios. Então, ele vai ficar preso ainda às sensações do corpo físico. O que é a perturbação? É aquela transição entre a desencarnação e o estado de espírito liberto. Então, ele vai ficar preso às sensações, preso a um organismo denso, porque ele acumulou muita energia mental de cunho de baixo curso. Então ele adensa, da mesma forma que o espírito do elevado vai tornando o perispírito mais diáfano e fluídico, o espírito muito materializado, muito voltado para as sensações, os prazeres, todos os gostos que a matéria proporciona, ele vai adensando o perispírito. Isso vai se refletir em como? Num período mais longo de perturbação no mundo espiritual. E com a convivência com aqueles que se agregaram a ele magneticamente na pauta da afinidade dos desejos e propósitos. Então, isso vale para toda. Por exemplo, quem tem dificuldade em respeitar a hierarquia, em concordar com diretrizes, com estatutos, com regulamento, vai chegar no mundo espiritual da mesma maneira. Vai ter dificuldade em viver em nosso lar, por exemplo. Porque aqui na Terra não era feito a essa disciplina, aí não é no mundo espiritual que ele vai se tornar afeito. Lá é continuidade.
Não é porque ele perdeu o corpo que ele vai perder a rebeldia. Aliás, até piora, porque o espírito sem um corpo, o que ele é, se manifesta com mais pujança. Se manifesta com mais liberdade. Lá ele não vai ter um Rivotril para dar uma acalmada. Tem Rivotril, não tem qualquer coisa, qual que é o recurso? Ou ele volta para o umbral, ou ele vai ficar dormindo nas câmaras de retificação. Sonoterapia. Não tem meio termo, não. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Se for um espírita de uma certa boa índole, um ocioso de boa índole, fica como aquela irmã lá em nosso lar, passeando pelo Parque das Águas lá, que tinha lá 6 horas só de trabalho durante não sei quanto tempo. Mas por quê? Porque ela tinha uma boa índole. Vou colocar assim, era um louco pacífico, não dava problema lá. Entendeu? Podia ficar lá. Mas quando o elemento é indisciplinado por natureza, ele não vai dar conta. Ou ele vai voltar para um umbral, vai ficar dormindo, ou vão reencarnar ele rápido para ele continuar no ramerrão da vida aqui para ver se aprende alguma coisa. É ou não é? Wander, ajuda aí, Wander. Deixa eu falar bobagem sozinho, não. Lá no passado aí, você não deixava eu fazer nada sozinho lá, né? Agora continua aí, ó. Ô, Júlio, é importante, eu gostei muito aí do comentário do Dr. Luiz, é o seguinte, ele enfatizou bem que não existe nas obras dos nossos confrades desencarnados, fiéis, nenhum tipo de contradição. A doutrina espírita, ele quis dizer aí para nós que ela é um meio mais elucidativo que nós temos, que nunca houve nas credenciais espíritas, no bojo espírita, na codificação espírita, nada que fosse contraditório, nada que fosse uma coisa falando de um jeito num determinado tempo e alguns anos depois falando diferente, como ocorre, infelizmente, com a maioria ou todas as crenças que nós conhecemos em outras vertentes religiosas, né, e nas crendices. Interessante também o que ele quis dizer, eu entendi bem o espírito da colocação dele, é que você pode ler tudo que você quiser de Emmanuel, André Luiz, não vai ter nada que vai ir de encontro com a formação basilada da doutrina espírita, né? É uma coisa fantástica que o que depende de nós aí é nós nos adentrarmos o máximo possível naquilo que nós já temos como recursos escritos para nós entendermos melhor aquilo que nós ainda não entendemos, ou às vezes perguntamos para nós mesmos, por falta de estudo, por falta de ler as coisas. Nós já temos mais do que o suficiente para isso. E outra coisa que eu queria para concluir é que o nosso perispírito, ele se aperfeiçoa, ele se liquidifica mais do que ele já é, ele é mais sutil, ele se torna mais sutil na medida que as nossas qualidades morais se desenvolvem. Aí está o segredo fundamental da nossa evolução, através da nossa purificação perispiritual, entende? É mais ou menos isso a colocação em geral aí. Sim, é isso mesmo. Então esse processo aqui, ó, vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba com se confundir com o perispírito. Então aqui, em termos físicos, nós não sabemos como se dá esse processo, né? Por exemplo, como que o nosso corpo, que é um corpo compacto, biológico, matéria densa, vai se tornar um corpo fluídico. Isso nós ainda carecemos de maiores informações, tá? No meu entendimento, isso nós passaremos aqui na Terra até uma vida não biológica, espiritual ou energética, quando a vida biológica se extinguir aqui na Terra. Eu não vejo com o modesto conhecimento que eu tenho hoje de física, doutrina espírita, como que um corpo denso vai se tornar fluídico.
tá? Aqui, nós carecemos aqui de maiores esclarecimentos, de maiores entendimentos no momento apropriado, tá certo? Aqui existe, no meu entendimento aqui, existe aqui um campo a ser explorado ainda. Campo a ser explorado. Conforme o mundo aqui é levado a viver, o espírito reveste um invólucro apropriado à natureza desse mundo. Então, espíritos que estão aqui sendo degradados da Terra, transmigrados para outro mundo, evidentemente que eles vão habitar um mundo de corpo biológico, porque a natureza não dá saltos. Esses espíritos que daqui estão partindo para mundos mais atrasados, evidentemente que no mundo mais atrasado, o envoltório não é envoltório fluídico, é envoltório grosseiro, certo? Por uma questão de lógica. Então, nós temos aqui ainda todo um campo a ser estudado, a ser pesquisado. No tempo de Allan Kardec e dos seus colaboradores que se seguiram, as reuniões de experimentação, elas eram feitas com muito mais quantidade. Os espíritos evocavam, os encarnados evocavam espíritos para fazerem dissertações. Esse trabalho se perdeu no nosso movimento espírita brasileiro. Por um excesso de quê? De religiosismo. Por um excesso de controle de cima para baixo, de uma proibição de cima para baixo, bem característica dos tempos do Vaticano, quando nós gostávamos de proibir as coisas, ficar no controle das consciências. Então se perdeu uma ferramenta para dar continuidade a um desenvolvimento do espiritismo. Porque Allan Kardec foi claro, sobre o espiritismo foi dita a primeira palavra. Então nós perdemos um tempo aqui. E o que é pior, além de nós, falando coletivamente, não termos explorado essa possibilidade, nós ainda introduzimos complicações no movimento, na doutrina espírita, como foi os 4 evangelhos de João Batista Rusteng. Nós ainda introduzimos complicação. Então nós temos hoje um movimento espírita que não é unanimidade, que tem causado espanto aí na sociedade brasileira por determinados posicionamentos, determinados alinhamentos ideológicos. Por quê? Porque os componentes se afastaram de Hippolyte Denisard Rivail. Corrija aí, meu amigo Wander. O nosso Allan Kardec. Ô, Júlio, é Hippolyte Leon Denisard Rivail. Faltou o Leão, esqueci do Leão. O Leão faz referência ao leão da tribo de Judá, que é o apelido, um dos apelidos de Jesus, o leão da tribo de Judá e o cordeiro. Então, Hippolyte Leon já traz aí no sangue, na veia, alinhamento com o leão da tribo de Judá. Então, perdemos essa característica, perdemos essa possibilidade, não é? Irmãos aí saudosistas, do controle das consciências aí do passado, de volta ao movimento espírita. Eu até me brinquei na outra reunião, falei, tem muitos aí que gostariam ainda de ter bulas e encíclicas para poder editar e definir as coisas. Então, o nosso modesto trabalho da sexta-feira, que nós abrimos, reunião mensal, eu tenho essa ambição de nós ali,
Quando o grupo estiver consolidado, porque o grupo não está consolidado, nós estamos tendo oscilação dos participantes. Então, quando estivermos consolidados, estivermos engrenados, talvez possamos fazer algumas pesquisas, talvez possamos fazer alguma evocação. Não existe proibição para isso. Allan Kardec não decretou nenhuma proibição para fazer evocação. Foi aqui no Brasil que surgiu essa novidade. Não é? Então, nós temos um campo vasto. Modestamente, o que não pretendemos aqui também, evidentemente, como muitos pretensiosos do passado, né, que trouxeram a revelação da revelação, de forma pretensiosa, orgulhosa, vaidosa. Nós não temos essa pretensão de fazer esse tipo de movimento. A nossa pretensão aqui é um trabalho de pesquisa modesto. Certo? Então vamos lá, vamos continuando aqui. Mas nem tanto, né? Porque o tempo está esgotado aí. Vamos parar. Olha, nós começamos a estudar esse item na última reunião. Eu falei que nós íamos continuar. Nós não vamos continuar, nós vamos interromper. Nós vamos continuar na próximo estudo do Evangelho, daqui do próprio perispírito, passa por transformações sucessivas. Comentários finais aí, amigos. Quem gostaria de fazer? Palavra aberta. Aqui não tem proibição papal para falar, não, viu? Todo mundo pode falar, viu? Ô, Júlio. Apesar de que nós... Hein, Luiz? Apesar de que nós envergamos a púrpura lá dos cardeais no passado, mas isso ficou no passado. Ô, Júlio, quando você disse aí do nome daquele que nós conhecemos como Allan Kardec, exatamente ele chama-se Allan Kardec para evitar que o trabalho dele como o codificador da doutrina espírita, o organizador dessa doutrina, depois de um trabalho muito intenso, para evitar que ele estivesse sendo como o dono, o inventor de mais uma crença, o inventor de mais uma filosofia, o inventor de mais uma ideologia. Isso ele adotou esse nome que ele tinha, até a sugestão de um dos espíritos que estava auxiliando ele, né? Sim. Para que ele assinasse como o Allan Kardec, que era o nome que ele tinha cerca de 600 anos antes de Cristo, como druida, lá na Inglaterra, naquela região de Stonehenge, né? Não, foi 52, foi tempo de Júlio César. 52 a.C., nas Leon Denis que revela. Isso. Então, Leon Denis que revela. Exatamente. Então, ele não queria trazer nada para si mesmo como notoriedade nenhuma. Então, aquela parte que você citou aí dos 4 evangelhos, a revelação das revelações, isso mostra que é um espírito de possessão inadequado para o propósito que ele estabeleceu. Exatamente. A revelação da revelação, uma obra complexa, não foi submetida ao critério do controle universal. Fazer o quê? O que nós podemos fazer? Guardar o futuro. Quem sabe vai vir alguém que vai restabelecer todas as coisas no movimento espírita, certo? Mais algum comentário aí? O Luiz está rindo lá, ó. Luiz, porque tem tanta confusão hoje aí. Se vocês me conhecem, se eu for falar aqui, eu vou acabar com esse estudo aqui, que está num nível bom. Mas nós temos companheiros aí que, sinceramente, a situação está complicada. Estão fazendo aí no movimento espírita aí, é difícil. É difícil. Nós não podemos entrar nessa vibe, não. Claro. Não podemos criticar? Podemos, porque nós não temos... nós temos aí um companheiro aí que foi Herculano Pires que colocava o dedo na ferida, criticava mesmo. E tá certo, tinha que criticar mesmo. Kardec era fechado à crítica? Não, ele era aberto à crítica. Então,
Todo aquele que se fecha para crítica, ele está se revelando orgulhoso, vaidoso. Então é isso. Mais alguém quer falar aí, amigos? Então, Júlio, sobre essa questão aí, é muito complexo, sim. O movimento espírita é uma coisa e a doutrina espírita em si, a doutrina dos espíritos é outra. Exato. E para que nós possamos ter um maior desenvolvimento nisso, nós podemos nos embasar, por exemplo, você citou José Floriano Pires, eu tenho muitas obras dele, que é um cara que realmente foi fantástico nessas colocações de manter o legado de Kardec. Mas nós temos a Simone Privato Godaniche, nós temos o Paulo Henrique de Figueiredo, né, que são os dois principais expositores que mantêm Kardec como realmente quis que continuasse, como um dos continuadores dele, né? Mantendo a fidelidade, a genuinidade do espiritismo como é realmente. Exato. O espiritismo como religião natural e não como algo dogmático, hierarquizado, imposto de cima para baixo. A feição aí de instituições aí falidas. E como diz Emmanuel, não sei se é no livro A Caminho da Luz, que estão instalando nos alicerces. Acho que é no A Caminho da Luz mesmo, que Emmanuel usa esse termo. Se não for, os amigos depois pesquisam aí. Ele fala das instituições aí milenárias que estão instalando nos alicerces. Muito bem. Mais alguém quer comentar? Então vamos proceder ao encerramento, então. Hoje quem é que vai fazer a prece? Eu já esqueci quem foi que fez a última. Eu acho que é o Fernando, né? Não, tá na ordem alfabética. Foi a Elana, agora é o Hernani. E depois o Fernando, depois o Luiz, depois o Wander. Abriu o som, o Hernani, seu som está fechado ainda. Ah, tá. Eu abri, ele não abriu, não. Então vamos novamente. Sim. Vamos agradecer a Jesus a oportunidade que estamos tendo aqui toda semana do aprendizado, que tenhamos força, coragem, ânimo e boa vontade para nos reunirmos aqui novamente em nome de Jesus. Possamos, com esses aprendizados, Senhor, buscarmos não só a melhora do nosso espírito, mas de todos aqueles que convivem conosco. Que possa levar a todos os nossos irmãos da Casa Fraterna Camilo Chaves, a todos os nossos irmãos que aqui não puderam estar participando deste encontro, esta energia positiva, este carinho, para que todos nós possamos abrir os nossos corações e buscarmos, Senhor, a luz. Ser conosco hoje e sempre, dai-nos força e coragem, Senhor. Que assim seja. Assim seja. Assim seja.